Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Na última segunda-feira, 14 de dezembro, a Câmara realizou a 17ª sessão extraordinária do ano. Na pauta, 38 projetos para serem deliberados e enviados para análise das comissões. 15 deles eram de autoria do Executivo, como leis orçamentárias, alteração de estrutura de comissionados e repasses de verbas ao Hospital Estela Maris e Associação Beneficente Jesus, José e Maria. Outros projetos ainda renderam bons debates, como o que cria o Estatuto da Guarda Civil Municipal, do vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT. Gilvan Passos, do PSDB, falou sobre a proposta. Acho que a iniciativa do vereador Samuel Vasconcelos ela é interessante, mas é algo muito delicado, algo que alguns guardas municipais me procuraram, como tem procurado outros vereadores. E a coisa ela é muito complexa. É claro que nós estamos aqui votando uma deliberação para poder ir para as comissões, para poder estudarmos melhor isso. Mas eu peguei a cópia desse projeto nesse final de semana, eu estive lendo e há algumas coisas sim positivas, há algumas coisas que se confundem muito com o que acontece em São Paulo, ali com a guarda ali de São Paulo, para trazer para cá. Enfim, conversando com alguns colegas aí, GCMs, eles me falaram sobre a preocupação disso. Alguma coisa tem que ser feito? Tem que ser feito sim, tem que ter um estatuto, tem que ter uma regulamentação, até porque eu acho que tem que começar pelo comandante, tem que ter sim comandante, secretário, tem que ter também ali, eles não podem agir da forma que estão agindo em muitas situações. Tivemos sendo procurados aí por 2 guardas municipais, inclusive quero levar isso para a Comissão de Segurança Pública, aonde uma equipe foi chamada, vereador Toninho Magalhães, para ir num determinado hotel da nossa cidade. Quando chegaram ali, vereador Americano, no hotel da nossa cidade, tinha carro parado para todo lado. Quer dizer, chama-se a guarda para eles irem ali, vereadora Marisa, para colocar ordem. E é estranho que quando a viatura chegou lá, começou a ver se os motoristas dos carros estavam ali próximo do lugar, não estava ninguém, chamaram para uma conversa, tudo tal, ninguém tirou o carro. A partir desse momento, o que eles tiveram que fazer? Estava atrapalhando o trânsito, estava atrapalhando o trânsito em geral, o ônibus não conseguia passar pelo local, enfim. A partir do momento que eles começaram a fazer a multa, liga-se uma inspetora, isso está gravado, eu quero entregar depois na Comissão de Segurança Pública aqui desta casa, dizendo o seguinte: espera aí, vocês foram chamados aí para dizer não pode, ei, tira o carro, vereador Guti, dá um tempinho, não é bem assim, não é? E como eles disseram, mas espera um pouquinho, nos chamaram aqui, nós viemos aqui, não vamos sair daqui sem tomar as devidas providências. E eles exatamente executaram o que precisava ser feito. Com isso, eles ganharam um prêmio, foram transferidos, vereador Pastor João Barbosa, foram transferidos do local onde eles trabalham, foram para outro local. Por quê? Porque eles foram desenvolver o trabalho deles. Então isso é muito preocupante, porque o trabalhador já trabalha aí precariamente. As viaturas foram devolvidas por falta de pagamento. O uniforme deles, só o sangue do cordeiro para ter misericórdia. O armamento, tudo. E aí quando eles vão para desenvolver bem o seu papel, são punidos. Por isso, eu acho que nós deveríamos escutar melhor os guardas municipais, as associações que os representam, juntamente com esta casa, para nós vermos realmente o que nós vamos fazer sobre esta mudança. O autor do projeto, o petista professor Samuel Vasconcelos, explicou melhor a intenção da medida. A lei 13.022, de 8 de agosto de 2014, já aponta a necessidade de as guardas terem os seus próprios estatutos. E isso, naturalmente, o vereador Toninho Magalhães, que é da guarda, assina o projeto comigo. Obrigado, Toninho. É um anseio da GCM de Guarulhos ter o seu estatuto, estar legalizada.
Nós não podemos permitir, conceber a ideia, vereador Heleno, que uma GCM com cerca de 800 funcionários não tenha o seu próprio estatuto. Mais do que isso, nós temos que avançar para que o corregedor, para que o comandante, para que os principais cargos da GCM saiam do campo do comissionamento e parta para ser de carreira. Então, o estatuto ele vem disciplinar várias coisas, inclusive a questão do curso. Não é possível a guarda, com 800 servidores, ter o guarda músico e não ter o seu estatuto. Agora, a lógica, sem querer ou querendo, agradeço o vereador Gilvan, porque ele acaba concordando com o que eu falei. Como? Vamos deliberar o projeto, que o projeto é bom, já foi dito que é necessário, e vamos abrir uma ampla discussão. Vamos chamar não só as associações, vamos chamar o STAP, que é o representante oficial e legal dos servidores da cidade. Vamos conversar com os consegues, vamos conversar com a Comissão de Segurança Pública, vamos chamar o secretário João Dácio, que tem feito um bom trabalho à frente da guarda, principalmente na região central, e vamos ampliar direitos para os GCMs, que é uma categoria que presta um bom serviço, e às vezes passam por momentos difíceis por não ter o seu próprio estatuto e ficar na mão daquele caso que é a força do comissionamento. Por isso, eu encaminho favoravelmente. O projeto que criava a Procuradoria-Geral no município, de autoria da Prefeitura, voltou à pauta de deliberações. Mais uma vez, a proposta causou polêmica. Vários vereadores se posicionaram na tribuna. Eu estou um pouco estupefada, acho que essa é a palavra, porque a gente não teve tempo sequer de ler todos os artigos. Mas por alguns artigos que eu li aqui, eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores e vereadoras dessa casa. O artigo 40 deste projeto que cria a Procuradoria, ele está, prestem atenção, extinguindo 7 cargos de diretoria do Departamento Jurídico, 7. Logo adiante, no artigo, ainda a respeito do artigo 40, ele está modificando a lei de estrutura dos órgãos da administração direta, de todos os órgãos da administração direta, dizendo que o caput da lei que cria a estrutura da organização da prefeitura, ela passa a ter 66 ou 76 cargos de diretores de departamento na prefeitura. Eles colocaram numericamente 66 e escreveram 76. Então já não sei se considera 66 ou 76 cargos de diretoria. Na lei da estrutura hoje em vigor, que é o artigo 2º da lei 7.119, nós temos criados até o momento 73 cargos de diretores de departamento, 73, é essa confusão. Mais adiante vocês vão ver, no artigo 42, parágrafo 5º, que deu para ver direitinho, eles mudam o salário dos procuradores, que passarão a substituir os diretores de departamento, eles mudam de 9.091,29 para 11.316,32. Acrescentaram 2 cargos para os procuradores que estão sendo criados, extinguiram todos os diretores de confiança que pode um governo ter, qualquer governo, não é o nosso, qualquer governo pode ter, e aumentaram o salário para 4 horas de trabalho, eles aumentaram de 9.000 para 11.300 e pouco. Então vocês não queiram
que eu vou defender que se aprove, se delibere isso para discutir na calada da noite, que a gente sabe que amanhã vai ter que votar tudo isso daqui. Não querem. Por mais que eu considere e respeite qualquer procurador ou qualquer pessoa dessa prefeitura, do trabalhador mais humilde ao trabalhador técnico mais importante, isso goela abaixo dos vereadores aqui agora, eu acho que é demais para nós. Por isso eu encaminho contrariamente a gente deliberar isso de última hora, como se nós não entendêssemos nada. Eu já também me posicionei nessa casa quando esse projeto adentrou aqui e foi retirado. Nós vemos hoje trabalhadores aqui defendendo a sua empregabilidade, seu emprego, e o município deliberando posições para 73 pessoas procuradoras. Também não sou contra, mas do jeito que esse projeto está sendo conduzido, é uma aberração. Alguém está preso em algum lugar, porque não é possível, para não falar fica o que está preso em algum lugar. Não dá para nós pegarmos de 73 procuradores, representar 25 mil servidores. Eles não podem representar 25 mil servidores. Um salário, trabalhar 20 horas semanais, cobradores. 20 horas semanais e ganhar 6 vezes a mais que um médico. Mais de 30 mil reais. Mais de 30 mil reais por 20 horas de trabalho. Não dá. Os vereadores hoje estiveram na prefeitura, que o prefeito chamou, e estão todos convencidos a deliberar esse projeto. Estão convencidos. Vamos ler o projeto. Não vamos deixar deliberar. Não é possível, o médico ganha R$ 5.200. O salário dos 73 servidores, procuradores, paga 730 professores. 730 professores. É gritante. Alguém está escondendo algo por trás disso aqui. Não tem um boi, tem uma boiada inteirinha. Esse projeto é sujo. O prefeito, ele tem que responder sobre esse projeto. Não dá para aceitar isso aqui. Não dá. E eu creio que no momento que nós passamos hoje, no momento que nós trabalhadores passamos hoje, independente que eu sou metalúrgico, dando dinheiro, criando postos de trabalhos, criando um 14º salário, está no artigo 59 e 60 desse projeto, criando um 14º salário, ganhando acima a Constituição Federal. Isto é inconstitucional. O artigo 37 do inciso 11 já diz: a Constituição Federal, a remuneração dos servidores não pode superar o teto do prefeito. E aqui em Guarulhos o salário do prefeito é 22.800. Eles estão querendo ganhar mais do que o prefeito ainda. E nem todos moram aqui na nossa cidade. Quer representar quem? A maioria são de fora. Que é isso, gente? Que é isso? E nós, vereadores, vamos deixar deliberar. Foi vereador, sei que vai vereador aqui defender a deliberação para depois discutir. Ia ser feito no RJU do mesmo jeito, se tivesse deliberado. Do mesmo jeito ia ser feito. Quando eu chamei para uma greve, que foi 15 mil servidores para a rua, e queriam deliberar o projeto, o prefeito teve que retirar. E se tivesse deliberado, tinha sido aprovado. Os vereadores aqui iam aprovar. Como irão aprovar se deliberar esse projeto? Então, eu caminho ao contrário. Este vereador, como foi na primeira oportunidade, novamente mantém seu posicionamento contrário à deliberação da proposta ora formulada. Eu sou do pensamento que projeto de lei ou proposta que venha do Executivo, ela já tem que vir totalmente moldada. E não nós termos que deliberar algo aqui para que nós venhamos construir mudanças essas que depois vai ser submetida ao veto e mantém muitas das vezes o que queria. Então eu sou contrário pela não deliberação. Até porque, senhor presidente, esse projeto da forma que veio, ele tem muita pegadinha.
ele tem muitas atitudes capciosas. Hoje, um procurador trabalha em torno de 4 horas no município. Qual é o rendimento deste procurador? O salário? Em torno de 4, 6 mil reais. Esse procurador, no projeto, ele vai incorporar uma gratificação de 135%. Ou seja, esses procuradores hoje já recebem esta gratificação. Gratificação essa que é por zelo e assiduidade. Pergunto para vocês, o advogado não tem que ter zelo? O advogado não trabalha 4 horas? Então essa gratificação é passivo de questionamento. Então essa é uma pegadinha. Eles estão querendo incorporar esta gratificação para amanhã lá na frente, quando nós criarmos o regime jurídico único, eles vão estar lá com seu salário próximo de 14, 15 mil reais e os cofres públicos vão pagar a aposentadoria deles pelo valor cheio. Essa é a pegadinha. Então nós temos que ter muito cuidado, porque esse projeto no curto prazo, no longo prazo, vai afetar as contas do município. E nós não podemos estar aqui simplesmente para carimbar projeto de lei. Esse vereador que vos fala é advogado, eu sei o que eu estou falando, esse projeto tem pegadinha e nós não podemos aceitar. Se for para valorizar os funcionários do jurídico, que vamos valorizar também o pessoal da habitação, pessoal da saúde, pessoal do trânsito. Nós sabemos que tem muitos trabalhadores aí de sol a sol que ganham R$ 1.100. É justo só uma categoria ser beneficiada? É claro que não. Eu sou advogado originário de direitos de trabalhador, mas não é por conta de ser advogado desta origem, defender direitos previdenciários, que eu vou compactuar com um projeto dessa natureza, cujo rendimento para quem vai vender 4 horas dia de trabalho, quase 30 mil reais. É justo isso? É claro que não. Esse projeto tem que ser derrubado no ninho. O líder do governo, professor Samuel Vasconcelos, do PT, foi dos poucos que se manifestaram favoravelmente à deliberação da proposta para as comissões. É óbvio que nós estamos tratando de um projeto extremamente polêmico e que tem muita coisa que nós ainda não entendemos, até porque se o projeto ainda não foi deliberado, eu confesso que pode ser que a maioria, e acredito que todos os vereadores que usaram a tribuna leram o projeto, não é? Sim, que se eu defendo uma coisa em caminho, é porque eu conheço o projeto, eu não conheço. Então, acredito que deliberarmos, nós vamos cumprir o papel desta casa, e aí, tudo que foi falado, nós vamos colocar no papel. Tem comissão de mérito para arquivar o projeto, tem as comissões para chamar a audiência. Agora, nós não deliberarmos o projeto hoje, nós deixamos de cumprir o papel desta casa, que está se tornando uma prática. Qualquer projeto polêmico, diga-se de passagem, que esse projeto já veio, voltou, tivemos reunião com o procurador, inclusive o presidente Jesus participou da reunião, vereador Heleno, inclusive se manifestou, vereador Laércio Sandes, tivemos uma reunião com o promotor, para que nós pudéssemos afinar o discurso. Então assim, houve várias alterações. A questão das diretorias, seria inconcebível pensar que no projeto vai criar 66 departamentos do jurídico, nem cabe, nem teria lugar lá para isso. Agora o que acontece? O que está no artigo, e aí eu fui explicado agora, falei com o secretário de assunto jurídico, o que acontece? Quando caiu as 6 diretorias, tem gente que não presta atenção, depois não sabe do que a gente está falando. Quando foi criado, é verdade, quando foi criado as diretorias, várias diretorias na prefeitura, estava no mesmo artigo que criou as 7 do jurídico. Quando o departamento judiciário, gente, eu estou explicando, mas tem gente que não está prestando atenção, e depois aí fica difícil, né? Aí assim, não quer prestar atenção, então assim, nós vamos votar simplesmente pelo fígado, não é? Quando foi criado, explicando, quando foi criado os 7 departamentos do jurídico, no mesmo artigo, se criou vários departamentos da prefeitura no geral. Quando
Quando veio a decisão judicial que derrubou os departamentos do jurídico, derrubou também os demais da prefeitura. Então é porque está no mesmo artigo. Não quer dizer que vai se criar 66, 70 diretorias no jurídico. Então eu quero encaminhar favoravelmente para que nós possamos fazer um amplo debate, onde cada vereador possa fazer os apontamentos que fez o doutor Laércio Sandes, que leu o projeto, que fez os demais vereadores que creio que leram o projeto, porque a gente tem que ter cuidado também, porque fica um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, e a gente fica reproduzindo. É importante que cada um leia o projeto, depois deliberado, e vamos fazer um amplo debate, ressaltando que respeito demais a posição dos meus companheiros e companheiras, inclusive do PT. Nós somos livres para votarmos de acordo com aquilo que julgamos ser o correto. Eu encaminho favoravelmente, porque entendo que deliberar projeto nesta casa é o nosso papel, deliberar, ler e aí fazer o encaminhamento se aprova ou não, mas calçado no conhecimento e no entendimento que cada um tem, juntamente com a sua assessoria, se possível, a jurídica. No fim, o projeto foi rejeitado por 16 votos a 9. Os 37 itens da pauta passaram para discussão nas comissões da Casa. No próximo bloco, veja como foram as comissões ordinárias que aconteceram na terça, em instantes. A dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e a principal forma de prevenção é não deixar acumular água parada. A gente precisa tomar cuidado especificamente com pneus. Então, se tiver algum pneu, mantê-lo coberto em um local seco e de preferência com uma lona, se a gente não conseguir cobrir. As questões das calhas, que devem ser vistoriadas no mínimo a cada 15 dias. A caixa d'água, tanto a caixa d'água ligada ao abastecimento, quanto a caixa d'água que às vezes fica como um depósito. É importante também não esquecer das garrafas, que devem estar com a boca para baixo, os vasos de planta também, que a gente deve, se possível, eliminar os pratinhos, mas se não for possível fazer a eliminação dos pratinhos, que coloque terra ou areia até o limite da linha de água, para evitar que acumule ali água também. O importante são os materiais inservíveis, como copos plásticos, latinhas, garrafas pequenas, tampinhas de garrafa. Tudo isso, se a gente não tem uso, a gente deve colocar dentro de um saco, fechar esse saco e colocar para a coleta pública. A importância dos bebedouros de animais, porque às vezes a gente não troca água, a gente simplesmente coloca mais água nesse bebedouro. Então a gente deve também, a cada 2, 3 dias, para o bem do nosso animal e até para evitar a proliferação do Aedes aegypti, tirar a água, passar uma escova e encher novamente esses bebedouros de água. A gente sabe que 80% dos criadouros da dengue estão nas residências, mas se há um terreno baldio, uma praça ou uma rua com grande acúmulo de lixo, entulho, também é mais um local para ter a proliferação do mosquito. Todo dia é um dia de você olhar a sua casa, um dia de orientar alguém. Se você estiver vendo algum local que tem algum criador, avisar a prefeitura. Mesmo que nós já saibamos as principais questões da dengue e como evitá-las, a gente vai conseguir trazer um novo olhar sobre isso. Se você tiver dúvidas sobre a identidade do agente, ligue para a Prefeitura no telefone 2472-5070. A Comissão de Meio Ambiente deu parecer favorável a 2 projetos de lei em reunião na terça-feira. Um deles é de iniciativa do Executivo e prevê a cessão de área pública ao SAAI para implantação dos poços Água Azul 1 e 2. Esse projeto já veio para a comissão questão de 2 ou 3 semanas atrás. Nós oficiamos a Prefeitura para que ela nos fornecesse quantas pessoas seriam beneficiadas com esses poços, né? E, na verdade, a cidade precisa e nós vivemos uma crise hídrica muito grande, então óbvio que a gente seria extremamente favorável desde que a Prefeitura
se embasasse no funcionamento e o quanto atingiria as pessoas de forma benéfica para abastecer. Então, mais de 2.000 pessoas serão abastecidas com a construção desses poços e, com certeza, é algo que a gente precisa para ontem. Então, a comissão foi extremamente favorável, porque é algo que algo realmente que impacta na vida das pessoas. A comissão também ouviu os representantes da Secretaria de Assuntos Jurídicos e do proprietário Manuel do Canto Neto, que são as partes interessadas em um projeto que autoriza a desafetação e permuta de uma área pública por uma área privada. São ao todo 927 metros quadrados de área pública no loteamento Parque Industrial Arame, em troca de um terreno privado de 5.125 metros quadrados no loteamento Sítio São Francisco, na Vila Maria de Lourdes. Nós temos uma fábrica e a fábrica acabou invadindo parte de uma viela inexistente no loteamento onde ela está, na Água Chata. E aí, após essa invasão, a prefeitura entrou com um processo de desapropriação e foi feita essa proposta de acordo para fins de que não demolisse o galpão da empresa e mantivesse atividades da empresa. O processo de desapropriação começou em 99 e ele foi encerrado em 2009. E desde 2009 estamos tentando resolver esse problema da permuta. Então, se passaram alguns anos e agora que chegou na Câmara Legislativa para fazer a desafetação da área. A intenção do proprietário do imóvel é assim que melhorar a economia ou reativar a empresa, que está fechada em função da crise econômica. Eles mexem com metais, aço inox e, em função da crise mundial, acabou tendo que encerrar as atividades momentaneamente. Ou alugar para uma outra empresa, né? Existem vários imbróglios, não é tão simples assim, né? Porque nós constatamos que existe passa uma faixa, né, de água no terreno, né? Na verdade um córrego, né? Também temos o problema de que a empresa já está desativada há um período grande. Então, toda a justificativa do projeto não condiz com o que a gente analisou na realidade. Também temos um outro problema, que essa área, a ser permutada com a prefeitura, pode estar uma parte dela no município de Itaquá. Então, e aí é impossível juridicamente você receber uma parte de uma terra de outro município, porque você acaba até mudando o município, o tamanho do município, né, da nossa cidade. Enfim, nós vamos avaliar mais uma vez, porque tudo que a gente emanou aqui na comissão foi contradito pelos próprios interessados e pela prefeitura, mas o que eles informaram a gente foi o que a gente constatou. Então, nós fizemos um novo requerimento, né, vamos aguardar que eles nos abasteçam de novas informações, até pedimos alguns laudos topográficos para ver se realmente essa questão da área não existe invasão também, não pega o outro município. Então vamos aguardar. A gente não pode dar nenhum parecer no momento, porque existe muitos possíveis problemas nessa área. Em reunião extraordinária, a Comissão de Cultura recebeu a Secretaria para tratar do projeto que altera a Lei de Criação do Conselho Municipal de Cultura. O projeto de lei prevê a adequação do Conselho ao Sistema Nacional. A questão é que a proposta em pauta foi analisada após a aprovação da lei que cria o Sistema Municipal e não faz menção a ele. Por esse motivo, a Prefeitura decidiu retirar o projeto para adequações, como explica o gerente de elaboração de projetos do órgão. Esse projeto ele está em conflito com o outro que foi aprovado recentemente aqui na Câmara, que é o Sistema Municipal de Cultura. Esse projeto que foi retirado hoje, ele é uma sugestão do Conselho Municipal de Cultura, que foi aprovado pela Secretaria de Cultura e encaminhado para cá. Mas nesse meio tempo, houve essa aprovação do Sistema Municipal de Cultura, que é uma lei maior. Então esse projeto que foi retirado hoje, ele precisa conversar com o Sistema Municipal de Cultura, não pode haver conflito. Então a gente pediu a retirada para que a gente possa readequar o projeto para que ele fique em conformidade com o Sistema Municipal de Cultura. Tem algum item realmente que conflita ou é só uma adequação técnica mesmo de mencionar o outro projeto? Tem as duas coisas, é uma menção ao Sistema Municipal de Cultura, né? Nós temos que mencionar, como é uma lei maior, foi aprovada recentemente, mas também há algumas adequações de competência do Conselho Municipal de Cultura que estão diferentes
do que consta no Sistema Municipal de Cultura. Certo. Alguma coisa importante com relação à essência do projeto? A essência do projeto não, porque infelizmente é uma adequação, ela é pequena, mas ela é necessária, né, por conta dessa, é como se fosse uma constituição da cultura, o Sistema Municipal de Cultura. Então, todas as leis devem mencionar o Sistema Municipal de Cultura. Em reunião no último dia 15, a Comissão de Estudos, que analisa o contrato da Prefeitura com o consórcio Empave-Firpave, ouviu explicações do secretário de Transportes e Trânsito, Atílio Pereira, sobre a situação da pavimentação das 39 vias previstas no documento. O contrato tem o valor de R$ 55 milhões. Atílio explicou que somente 10% das obras previstas estão concluídas. Bom, esse é o PAC Pavimentação. A Prefeitura de Guarulhos conseguiu um dos maiores valores do Brasil, 120 milhões, e ele exige uma contrapartida de 10%, portanto 12 milhões. Nós solicitamos essa contrapartida ao Banco do Brasil através de uma linha de crédito que até agora a gente não conseguiu que ela fosse liberada. Com a não liberação do Banco do Brasil, nós estamos trabalhando com recursos próprios. Fizemos parte já da Otávio Braga, fizemos a Rua Marinaro, fizemos a Rua Caranguejo, e está em obras, neste momento, já em vias de conclusão, a Guanabara, início e trabalhando a drenagem a Rua Miami e também a Estrada Velha de Pimenta São Miguel. Nós queremos terminar todas no ano de 2016. Além do presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, participaram do encontro outros 10 parlamentares. Romildo explicou os próximos passos. Nós vamos ter que chamar o secretário de Finanças, porque o secretário Atílio de Transportes, na realidade, ele disse que não veio todo o dinheiro do RDC, né, do governo federal. Por quê? Porque a Prefeitura de Guarulhos não tem dinheiro para dar contrapartida. Mas essa casa, há 1 ano e meio atrás, eu fazia parte da Comissão de Transportes, eu, o vereador americano Samuel Vasconcelos, nós assinamos e autorizamos o empréstimo dessa contrapartida junto ao Banco do Brasil, né, de 12 milhões, que nós receberíamos 120 milhões. É a primeira vez que a gente recebe recurso federal ao custo de 10% da contrapartida. O normal do governo do Estado, do governo federal, é 20%. Então, para nós, é maravilhoso esse investimento nas ruas. Por exemplo, na minha região, Martins Júnior, a Rua Estagiários, o Estado do Bananal, a Rua Gama, Vega, Meteorito, Ursa Maior, a Rua Santo Estevão, a Rua Altamira, são várias ruas, Martins Júnior, a Estrada dos Veigas, e a gente fica decepcionado porque ele fala que só conseguiu 2 milhões, que o Banco do Brasil não liberou ainda o dinheiro, ele não sabe qual razão, sendo que tem um fundo que garante isso daí. Então ele disse que uma hora garante e tem outra hora que ele disse, olha, a gente precisa ver, né? Quando eu falei que ia chamar o secretário de Finanças e nós temos que continuar, me desculpe, porque na realidade a minha função como vereador, eu sou cobrado pelo povo e eu tenho um compromisso com a população, aquelas ruas vão ser asfaltadas e outras mais também fazem parte do contrato, né? São milhares de ruas, tem que terminar o recapeamento também no Otávio Braga de Mesquita. Então, se for o caso de abrir uma CEI, uma comissão especial de inquérito, para continuar verificando, até ajudar a Secretaria de Trânsito e Transportes, para saber aonde que está parado esse dinheiro. Por que o Banco do Brasil não libera o dinheiro? Então, eu até usei a palavra obscuro, alguns vereadores do PT até falaram, pô, a palavra obscuro. É obscuro sim, é obscuro porque 1 ano e meio atrás foi mandado para essa casa, nós fizemos o acordo e nós batalhamos cada vereador da época para poder asfaltar aquelas ruas que a sua região mais necessita, mais precisa. E agora simplesmente dizer que o Banco do Brasil não liberou e nós vamos perder 120 milhões, não podemos fazer isso, né? Então eu, como presidente da comissão, né, vou propor essa SEI, né, se for o caso, né, até mandar para o Ministério Público para poder saber por que o Banco do Brasil não liberou. O problema, como foi perguntado de outro vereador, é que não tem a contrapartida, né, ou está com o nome negativado, né, por causa do SAAI, por isso que o Banco do Brasil não libera. Ele respondeu de pronto, não tem nada a ver. O que acontece então que o Banco do Brasil não libera esses 12 milhões para a gente receber os 120 milhões de obras da cidade de Guarulhos? Nós não podemos perder, como eu mesmo disse para o secretário. Em reunião na última terça-feira, a Comissão de Trânsito e Transportes deu parecer contrário ao projeto que determina que a Prefeitura disponibilize ônibus ou vans a entidades religiosas mediante uma tarifa social. É louvável a iniciativa do vereador Alexandre Dentista, mas já as outras comissões também já haviam dado parecer contrário, Finanças e Orçamento, porque é muito claro, se você abaixar
tirar a tarifa de alguém, você tem que aumentar o subsídio. E nós já estamos aqui com subsídios atrasadíssimos para as empresas de ônibus, porque são tantas gratuidades que deram e alguém paga isso. Isso aí sai de algum caixa, e é o caixa da prefeitura. Então, ele não colocou, inclusive, essa renúncia de receita da tarifa, como manda a lei, da onde vai sair o dinheiro. Então, se você abaixa, você vai ter um gasto maior, um subsídio maior da prefeitura, e você tem que apontar como que você vai pagar isso. Isso é a lei, toda a lei de renúncia, você tem que apontar uma receita que vai ter a compensação, e isso não está colocado lá. É a mesma coisa, vamos imaginar, se ele coloca para os agentes religiosos, aí vem outro, coloca para os desempregados, aí vem outro, coloca para determinado segmento, daqui a pouco a tarifa é zero para todo mundo, quem paga? Tem que ter o cofre, alguém tem que bancar isso. Logicamente que a ideia é bacana, por conta de que o pessoal ligados a entidades religiosas normalmente presta serviços sociais, mas hoje não se comporta a gente ter uma redução, haja vista que nós já estamos com transporte deficitário aqui, anunciando greves aqui como a de ontem, por falta de pagamento e questão do subsídio da prefeitura que está muito atrasado. No último dia 15, a Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude deu parecer favorável ao projeto de lei que obriga locais como hospitais, UBSs, creches e escolas municipais a fixarem cartazes com o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo prevê que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público deem prioridade à efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. A proposta é do vereador Elmer Japonês, do PR. Entendemos que é um projeto que vem contribuir com a informação da população. Então, por isso, nós demos parecer favorável. Há um entendimento no senso comum de que todas as pessoas sabem disso. Então, nós acreditamos que ter um cartaz, ter algo que reforce, não traz prejuízo, pelo contrário, dá um ânimo para aqueles que estão trabalhando, para aqueles que estão no espaço, para que reforce a ideia de que nós precisamos priorizar, principalmente nos espaços públicos, crianças e adolescentes. E o Jornal da Câmara volta já com um resumo da sessão de terça-feira passada. Não saia daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Durante a tribuna livre do dia 15, o esportista Pedro de Almeida usou a tribuna para anunciar que foi campeão sul-americano de supino e agradecer o apoio que recebeu do Legislativo. E com a ajuda de todos, estarei indo para os Estados Unidos competir o Mundial de Supino, aonde somente 3 atletas serão considerados os melhores do mundo. Sei da minha dificuldade, tanto técnica, como nutricional, como financeira, as minhas dificuldades. Mas em janeiro agora começarei a treinar para essa batalha. Não vou lá para ser o melhor, porque é muito difícil, mas irei lá como atleta guarulhense, representar essa cidade e representar o Brasil com o maior orgulho. E uma das coisas que eu tenho orgulho é saber que eu consegui mais um troféu para Guarulhos. Tenho orgulho dessa cidade, com toda a dificuldade que passamos, com todas as crises, mas eu tenho orgulho de trazer esse troféu para todos os vereadores que contribuíram e aqueles que não puderam contribuir, mas tiveram vontade, e às vezes a adversidade não o deu.
Ano que vem, gente, em setembro ou outubro, estarei indo em viagem para os Estados Unidos. Um homem desempregado, sem condições nenhuma, mas eu tenho um Deus que Ele é dono do ouro e da prata. Certamente Ele vai preparar condições para essa viagem. Irei representar Guarulhos como o único atleta a chegar a um nível esportivo de alto nível nessa cidade. Irei com muito orgulho e tenho certeza que eu vou me empenhar, e em dezembro do ano que vem, se assim Deus permitir, estarei aqui nessa tribuna para apresentar para vocês as boas novas. Agradeço de coração os vereadores que me ajudaram, todas as pessoas que me apoiaram nas ruas, nos jornais, nas entrevistas que eu fiz aí nas televisões. Eu agradeço a todos. Almir de Oliveira, mais conhecido como Miss Cabeleireiro, usou a tribuna para criticar a taxa de iluminação pública. Mais um tributo para a sociedade guarulhense. Esse tributo chama-se CIP, Contribuição de Imposto de Iluminação Pública, a CIP. Ela encontra-se aqui, está bem claro e especificado aqui, para as pessoas estar acompanhando. O que eu achei mais interessante e fiquei mais indignado é em saber que essa contribuição, ela corresponde a quase 9% sobre o uso e o consumo de cada morador. A prefeitura está arrecadando pouco mais de 30 milhões e o serviço não é feito. Houve-se uns meses atrás, a prefeitura contratou uma empresa para fazer a manutenção e essa empresa não estava honrando com os compromissos e o Ministério Público acabou bloqueando esse contrato. O que acontece? Para minha maior surpresa, nós não temos os serviços prestados, aí a própria casa, convocado pelo vereador Seminaldo, quer fazer uma SEI contra a Bandeirantes. Poxa, a responsabilidade é inteira da prefeitura, que os repasses são para a prefeitura. Aqui está especificado na minha conta e de qualquer guarulhense. 98% do guarulhense não sabe dessa contribuição e não sabe qual o destino pelo qual ela está sendo passada. Então eu peço aqui aos senhores pares vereadores, tenha senso naquilo que vai honorar mais e mais esse povo que já não aguenta mais pagar impostos. No grande expediente, 55 requerimentos foram aprovados, um projeto foi deliberado e um projeto teve a deliberação rejeitada pelos parlamentares. Esse projeto, elaborado pelo Executivo, aumentava o salário de alguns inspetores fiscais aqui do município. Eu votei contrariamente a esse projeto de lei, como todos os vereadores dessa casa, presidente, por entender que política salarial, em especial no que tange ao funcionalismo público, não dá para ser feito de forma segmentada, né? Você não pode resolver o problema de 25 funcionários em detrimento de todos os outros que estão na prefeitura, né? Então, eu penso, senhor presidente, que ou a gente discute a questão salarial seriamente, encaminhando um projeto de lei que vai discutir toda a questão do funcionalismo, ou dessa maneira, toda vez que aparecer um projeto de lei aqui para resolver um setor da prefeitura, eu vou votar contrariamente. Porque, por exemplo, nessa hora, tem os coveiros que estão debaixo de sol, a pino, enterrando o corpo lá, e ninguém está falando pelos coveiros. Tem um pessoal do SAI que está enterrando cano, enfim, a prefeitura inteira. Então, por isso, eu votei contrariamente. Parabenizo os vereadores que votaram contrariamente também, presidente. Obrigado. Pela ordem, presidente. Heleno Metalúrgico, do PDT, fez críticas à administração municipal. Aí eu faço a indagação também. O que está acontecendo, todo mundo sabe, mas o que o Almeida está pensando? Que o PT pensa para 2016 desse jeito? Foi o regime jurídico único. Nós matamos. Foi agora sobre os procuradores, a criação aqui no município. Enterramos ontem. E agora, os fiscais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei, eu não entendo. Quem está administrando a cidade no executivo? Se o prefeito ele ainda tem poder de voz, ou ele jogou a toalha? Porque é lamentável uma cidade igual nós somos,
a segunda do Estado, maior do Estado, a má gestão que existe hoje dentro do nosso município é uma aberração. É uma aberração. Os atuais administradores que estão no nosso governo aqui, por falar no nosso governo, porque é na nossa cidade, é gritante, é lamentável. A rejeição do item foi unanimidade entre os parlamentares. Mesmo os vereadores petistas e da base aliada foram contra o projeto. E nós estamos com empresa parada pela alegação das empresas, por falta de pagamento de subsídio. E aí nós temos também, por pressão externas, a discussão da demissão de mais de 2.500 pais de família, que são os cobradores, para que o transporte público consiga funcionar melhor, por falta de investimento. E aí, para nem 100 pessoas, a gente aumenta o salário em 1.000, 2.000%, sei lá. Ontem eu vi salários de 13 mil, 14 mil, enquanto estão querendo demitir cobradores, para que o transporte público consiga respirar. Independente de ser base do governo, eu sou do Partido dos Trabalhadores, sou um vereador sindicalista e vou defender a maioria dos trabalhadores aqui nessa casa. 25 funcionários da prefeitura em 25 mil, nós estaríamos beneficiando 25 funcionários que passariam a ganhar 64, 82 e 79% a mais nos seus salários. 25 fiscais iam ganhar mais. Isso porque nós temos 239, mas 25 seriam beneficiados. Então eu acho que a gente precisa, primeiro, ter bastante calma, e eu vou fazer o seguinte encaminhamento para a mesa, para todos esses projetos novos que estão sendo deliberados. Que a gente pelo menos leia em alto e bom som e não dispare a aprovar tudo sem a gente saber o que está votando nessa casa. Se é que a gente quer trabalhar com alguma seriedade, a gente precisa tomar alguns cuidados, senão daqui um pouco nós vamos aprovar o quê? Já na ordem do dia, um veto do Executivo foi derrubado, outro veto foi mantido e 14 projetos foram aprovados. Entre eles, há um item de autoria do vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, que autoriza a transferência de titularidade da licença de comércio ambulante no caso de divórcio. Esse projeto desse vereador foi apresentado em razão de uma situação que surgiu na cidade, de um determinado comerciante ambulante. Aquele casal lá se divorciou, a inscrição no município da licença estava em nome do esposo, e aí lá na formalização perante o juiz, fizeram a papelada, o chamado divórcio, e definiu-se que a licença passaria para ela. E essa senhora não conseguiu dar sequência nos interesses da licença enquanto comércio ambulante, por conta de que o município não aceitou a transferência, haja vista que a lei municipal não permite isso. Então essa lei que nós acabamos de aprovar, nada mais é do que trazer para o mundo jurídico essa situação e não criar embaraço nessas pessoas tão sofridas que desenvolvem sua atividade, que muitos os consideram à margem da sociedade, e não é. São um trabalhador como outro qualquer e merece também o respeito dessa casa e de todos nós. Então agora a gente espera que o nosso prefeito tenha sensibilidade, que eu sei que tem, o intuito social da questão, e venha sancionar esse projeto que vai de interesse aos comerciantes ambulantes. Parabenizar o vereador Laércio Sandes pelo projeto, na qual vem contemplar as pessoas aí na qual a permissão não dá o direito, de fato. E já aproveito a oportunidade para que a gente possa estar também tentando ver, porque nós sofremos desse problema. Nós somos permissionários do sistema e, infelizmente, quando algum permissionário qualquer que seja venha a falecer,
nós perdemos a permissão e as nossas famílias, infelizmente, ficam desamparadas. Então eu parabenizo e aproveitando que já se abriu uma oportunidade para que a gente possa também, em breve, estar colocando algum projeto na qual venha a contemplar os permissionários do sistema de transporte alimentador da cidade. Muito obrigado. Após o término da sessão ordinária, estava prevista a realização de uma sessão extraordinária. Alguns itens chegaram a ser votados pelos parlamentares, mas depois de um alerta do vereador Dr. Laércio Sandes, do PMN, por não ter publicidade na pauta da sessão, a sessão acabou sendo anulada e todos os itens que haviam sido aprovados foram anulados e passados por uma próxima sessão. Foi convocada a sessão extraordinária para a data de hoje, tantas quanto as necessárias depois de terminada a sessão ordinária. E o que aconteceu? Aconteceu que toda a pauta, ou seja, toda a relação de votação do grande expediente, dos projetos de leis que estão sendo apresentados e também das propostas de leis que vão ser votadas para depois ser encaminhada ao prefeito para sanção ou não, precisa vir uma relação para nós vereadores e até para a população, para o público interessado que possa acompanhar. E isso está escrito no nosso regimento interno que precisa vir para a gente 24 horas antes, precisa ser dado publicidade. Não pode um ato ser votado sem a devida publicidade. E acontece que aí surgiu o problema. A sessão ordinária teve a divulgação 24 horas antes de toda a relação do que estava previsto para ser discutido e votado hoje, encerrou a sessão ordinária, nós entramos na sessão extraordinária. Aí eu estranhei que a pauta estava sendo confeccionada nesse momento que se encerrou a sessão extraordinária. O presidente suspendeu os trabalhos por 10 minutos, me parece que depois, acho que por mais 10 minutos, salvo engano. E aí eu vi que ali tinha alguma coisa errada por conta de que nós não pudemos aceitar uma pauta criada neste momento sem a publicidade para a cidade, para a imprensa, para o público de um modo geral. Aí onde fui verificar no regimento interno e de fato está explícito que as deliberações precisam ser divulgadas realmente 24 horas antes. Assim sendo, após o meu questionamento, o presidente consultou a diretoria de plenário, viu que procedia o que eu falava e foi obrigado a dar por prejudicado qualquer votação daí por diante. Tanto a votação que começou na sessão extraordinária seguinte, onde não foi distribuído a seguinte, que eu me refiro porque já tinha havido a sessão ordinária, e como também deu por prejudicada a eventual avanço com relação à deliberação dos projetos de leis que foram apresentados pela Prefeitura e ainda não foram lidos ou aceitos na Casa. E por segurança jurídica, até para o bem da Prefeitura, o bem nosso, o bem de todos nós, e para que nós não tenhamos questionamentos outros lá na frente, resolveu-se por bem, o presidente foi muito sensato nesse sentido, deu a sessão prejudicada e a próxima sessão extraordinária, aí sim, será 24 horas depois da definição de quais os projetos que estão pautados para amanhã, no caso, às 17 horas e 30 minutos. É uma situação atípica, uma situação inédita, mas volto a dizer, para a segurança e o bem comum de todos. Não adianta a gente votar projetos assim de grande magnitude, amanhã ou depois algum interessado ou prejudicado possa questionar no judiciário, anula-se tudo e tem que voltar para cá com todo um prejuízo para alguém lá na frente. Então foi melhor a gente perder um dia, delibera amanhã os projetos e, se for o caso, sequencia com sessão inclusive na quinta e sexta-feira. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Nós voltamos na próxima segunda com mais um jornal para você. Até lá!